O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de silêncio. Também vocês, criancinhas, crianças, no silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que ajude cada um de nós a compreender tudo o que a palavra de Deus hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nós celebramos a graça de receber de Jesus o primeiro grande dom depois que ele entrou de volta no céu. Domingo passado, nós celebramos a ascensão de Jesus. Voltou para junto do Pai, sentado à direita do Pai, ele intercede por nós. E junto do Pai, Jesus com o Pai nos dá, repito, o primeiro dom, a primeira graça, depois que ele entra no céu de volta e senta à direita do Pai. Derramou sobre nós o Espírito Santo. Ele que prometeu tanto aos discípulos que mandaria o defensor, o Paráclito, o Espírito da verdade. Ele realiza a sua promessa e manda sobre nós o defensor, o Espírito da verdade, o Paráclito. Agora, precisamos entender. Oi, crianças. Depois vocês brincam, tá? Vamos ouvir, crianças? Isso, mãe, cuida aí para não deixar fazer festa. Isso.
Tomem comigo a primeira leitura. Vamos ver quais são os sinais que mostram que nós recebemos o Espírito Santo. E claro, essa palavra de Deus ajuda a gente a fazer uma avaliação. Nós que somos batizados, crismados, podemos hoje fazer a seguinte pergunta: eu tenho vivido conforme alguém que recebeu do Pai e de Jesus o Espírito Santo? Como olhar para a minha vida e perceber se eu tenho em mim permanentemente a ação do Espírito Santo? A palavra de Deus vai responder. É a melhor avaliação que alguém pode fazer. Vamos lá, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu, leia comigo, um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Então, primeiro sinal do Espírito Santo em nossa vida: ele faz um barulho danado, ele sacode. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu o lugar onde eles estavam. Irmã, irmão, o Espírito Santo entra em nossa vida e provoca em nós uma sacudida. Receber o Espírito Santo significa não viver mais morno, nem frio, mas receber uma sacudida do céu, um vento impetuoso, que agita a gente, desperta a gente, eleva a gente a uma realidade nova, embora essa realidade seja continuar nossa vida aqui na terra. Primeiro sinal: o Espírito entra em nossa vida e sacode, abala, faz barulho, ventania, enche, e aparecem línguas como de fogo que se reparte sobre cada um deles. Quer dizer, o Espírito Santo reparte dom e a sua presença sobre todos. Não existe os que recebem o Espírito Santo na igreja e os que não recebem o Espírito Santo. Quando ele manifesta na igreja, ele manifesta sobre todos. Não há possibilidade da gente achar que o Espírito Santo é privilégio de alguns. Amém? Epa, amém? Amém. O Espírito Santo é dom que se reparte sobre todos nós. Mas e aí? Quando chega essa presença do Espírito Santo, o que acontece? Versículo 5. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos. Leia. Pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Veja que vai repetir 3 vezes. Ouviam falar em sua própria língua. Preste atenção nesse detalhe que não é detalhe. Cheios de espanto e admiração diziam: todo mundo? Esses homens que estão falando não são todos galileus? Continua. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Sabe o que significa? Gente que morava em Jerusalém, de todas as partes do mundo,
e de repente vê os apóstolos falando na língua de cada um deles. E eles dizem assim: esses que estão falando, não são todos o quê? O que está escrito lá? Não são todos? Sabe o que significa isso? Jerusalém é a capital, centro urbano, centro cultural, político, econômico. Os galileus são os caipiras de Israel. Os que moravam lá na Galileia, nas margens do mar da Galileia, do Rio Jordão, plantavam, colhiam, pescavam, carpinteiro, os caipira. E o primeiro espanto do povo lá em Jerusalém é: como é que esses caipiras estão falando na nossa própria língua? O Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo não é essa sabedoria do mundo. Tem um monte de gente com 1 diploma, 2 diplomas, 3 diplomas de faculdade, mas que não tem sabedoria nenhuma, não tem? E tem tanta gente que nunca foi em escola, mas que é tomado de sabedoria, não tem? É disso que a palavra está falando. Como é que esses caipiras estão falando das maravilhas? E aí continuam: nós que somos partos... lá em cima falou: moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Agora vamos falar quais são as nações. E são 12 nações. Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos. Prosélitos é pagão, gente pagã que não era judeu, mas que era simpático da religião judaica. Também judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Termina comigo todos juntos? Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Escutamos o que? Anunciarem o que? As maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus na nossa própria língua. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está em mim, está em você, sabe o que é? É que a gente aprende a falar das maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. De criança, de adolescente, de jovem, de adulto, de idoso, de gente de qualquer raça, cultura e povo, a gente consegue falar das maravilhas de Deus. Vocês que são pais e mães, esposas e esposos, já experimentaram a dificuldade de olhar para o marido, para a mulher, para o filho e dizer: não adianta falar com você que você não me entende, não compensa falar com você. A gente não chega a esse esgotamento e fala isso? Pois é, se a gente falar com o pai e a mãe, a esposa, o esposo, os filhos, o irmão, a irmã, falar das maravilhas de Deus, a gente vai se entender. Sabe por que a gente não se entende? Porque na maioria das vezes nós não falamos das maravilhas de Deus. Quando nós falamos com os outros, geralmente nós falamos das nossas virtudes e apontamos o dedo para os outros em que você tem que ser melhor. É sempre assim. Nós apresentamos a nós como modelo e apontamos o erro do outro. Se a gente tirar o dedo do erro do outro e o olho do nosso umbigo e começarmos a falar das maravilhas de Deus, a primeira coisa que vai acontecer entre nós vai ter entendimento entre nós das coisas de Deus. E está faltando entendimento no meio nosso, na família, no mundo? Muito. O remédio é aceitar receber o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo mudar nossa mente, nossa língua, tirar o nosso olho do umbigo
e achar que nós somos os certinhos e o dedão acusando os outros, e começarmos a falar das maravilhas de Deus, a gente vai se entender. Eu já tive a graça de ver tantos casamentos destruídos por causa disso. Fica um de cá acusando o de lá, ou de lá acusando o de cá. E esse trem vai se repetindo até chegar ao esgotamento. Não compensa, não adianta. Aí a gente propõe: e se você parar de falar do erro dele, dela, e dos acertos seus, e começar a falar da presença de Deus, do dom de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, das maravilhas de Deus? Quantos casais que começam a fazer assim, e de repente vai sendo reconstruída a relação, o ambiente da família. Irmã, irmão, a partir de hoje, se tem alguém na sua casa que você desistiu e acha que ele não te entende, o problema não é dele, dela, é seu. Presta atenção no peso e na força dessa palavra. Se você fala, e ela não te entende, o problema não é de burrice dele ou dela. O problema é deixar-me ser guiada pelo Espírito Santo, que eu vou falar e vai acontecer entendimento. Amém? De verdade? Então levanta a sua mão para o céu e diga comigo: Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, vem como uma forte ventania, vem como uma forte ventania, sacode a minha vida, sacode a minha vida, a minha casa, a minha casa, a minha família, a minha família. Espírito Santo, Espírito Santo, habita em mim e e transforma-me, capaz de falar a língua do entendimento, falar das maravilhas de Deus, do jeito que o outro é capaz de entender. Divino Espírito Santo, transforma-me hoje, agora. Amém. Passe para a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Mais outro sinal de que você tem o Espírito Santo em sua vida. É lindo isso aqui. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Olhe para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua sala de aula e perguntemos o seguinte: há diferentes atividades, diferentes ministérios, diferentes dons, mas todos nós vivemos a unidade. Os dons do Espírito Santo não são dons que você recebe e beneficia a sua vida somente. Os dons que nós recebemos do Espírito Santo são dons em vista do bem comum. Leia, em vista do bem comum. Leia de novo comigo o versículo 7 para você guardar para o resto da vida. Inclusive você poderia levar esse folheto hoje quando terminar a missa e retomar pegando a sua Bíblia e marcando aquilo que transforma você. Versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Você olha para a sua casa, para a sua rua, para o seu quarteirão. Você olha para o Brasil. Nós podemos dizer assim:
que cada um de nós recebeu o Espírito Santo, e nós estamos totalmente permitindo que o Espírito Santo haja em nós, habite em nós e conduz cada um de nós, e nós estamos promovendo o bem comum, ou precisamos melhorar muito? Ou precisamos melhorar tudo? A regra fundamental é essa: só é marca do Espírito Santo em mim e em você se está ficando bom para todo, se está ficando bom só para alguns, não é obra do Espírito Santo. Está claro? De verdade? Se está bom só para você, é obra do egoísmo, é obra do espírito de porco, de qualquer espírito, mas não é obra do Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu e diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu tenho confiança, eu tenho confiança, eu tenho convicção na fé, eu tenho convicção na fé, que eu recebi os dons, que eu recebi os dons, os ministérios, muitas atividades eu realizo. muitas atividades eu realizo. Espírito Santo, Espírito Santo, transforma tudo o que eu faço, como manifestação do Senhor em minha vida, que eu seja promotor do bem comum. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e se lembre das pessoas que você precisa cuidar mais delas, na sua família, no seu trabalho, na escola, na igreja, no mundo, que você não tem cuidado bem para que o bem seja comum, que os dons do Espírito se manifestem em sua vida, melhorando para todo mundo, e não só para você, só para a sua casa. Amém. Irmã, irmão, nós vivemos numa sociedade absurda, que nós acreditamos inclusive que na fé, a manifestação do poder de Deus em nossa vida é se eu estou trabalhando e lutando e o trem está dando resultado para mim. Nós não sabemos olhar para o lado, para trás, para frente. Somos uma sociedade em que a gente diz assim: não, se eu não estou fazendo nada errado, não tem problema. Tem problema sim. Não basta não fazer o errado. Além de não fazer o errado, é preciso fazer o bem e promover o bem comum. Está claro? Porque senão o Espírito Santo seria o dom do comodismo. Oi, crianças. Oi, crianças. Cuida aí, mãe, para nós. Ajuda. Escuta. Se não tem bem comum, você pode até falar que tem o Espírito Santo na sua vida, mas se não tem o bem comum, não tem manifestação do Espírito Santo no que você é e no que você faz. Tá claro? Vamos para outro sinal do Espírito Santo. Outros, o Evangelho. Tome lá. Número 10 do seu folheto. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Nós já ouvimos esse Evangelho no domingo da Páscoa, e agora nós o retomamos para ver a obra do Espírito Santo em nós. Vamos ver? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, leia. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Brada, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O sinal de que tem a presença de Jesus ressuscitado na sua vida é se você tem paz e se você tem alegria na sua vida.
E essa paz que o Evangelho fala, não é aquela paz falsa e enganosa que os pregadores vendem por aí. Aquela paz dizendo que não tem nenhum problema mais na sua vida. Acabaram os problemas depois que eu passei a dar o dízimo na igreja tal e participar da corrente tal. Veja que Jesus dá a paz para os apóstolos e tem na vida deles uma realidade lá fora que impõe medo, não é? Eles estavam com medo e as portas estavam que jeito? Fechadas. Então essa paz vem na vida da gente, ainda que tudo pareça somente manifestação do contrário da paz. Não há realidade violenta de medo, de pavor lá fora. Não há realidade de fechamento, de trancamento do coração, da alma, do espírito, da casa, da igreja, que impeça que a paz de Jesus entre no meu coração e me encha de alegria. Amém? Depois que Jesus deseja a paz, ele fez 2 gestos. Mostrou-lhes o quê? Epa, leia lá. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Olhe aqui para a cruz. Lembra domingo da Páscoa que eu preguei isso? Jesus ressuscitado mostrando as mãos e o lado significa o quê? Que ele, Jesus ressuscitado, é o documento carimbado 2 vezes, com as marcas dos pregos nas mãos e com a marca da lança no lado. Jesus é o documento de que, pelo sofrimento dele, ele comprou e pagou a sua paz, a sua alegria. Amém, aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Um grito de amor e alegria para Jesus. Ele, o corpo ressuscitado de Cristo, com as marcas dos pregos nas mãos e a marca do lado, é um documento, é um recibo. Aí você fala assim: então por que é que nós temos essa imagem de Jesus pregado na cruz aqui e não tiramos? E os crentes falam que na igreja nossa, o nosso Jesus está morto. É uma imagem de gesso morta. A partir de hoje você ensina os evangélicos dizendo o seguinte: isso aqui é uma obra de arte, é uma xerox do documento que nós temos, que prova que ele comprou e pagou a preço de sangue de ferida a nossa paz, comprou e pagou a nossa alegria com o seu sofrimento. Amém? Amém. Vamos ver mais outro sinal da presença viva de Jesus em nós. Versículo 21. Novamente Jesus disse: brada, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ah, tá. As portas estão trancadas, os discípulos estão com medo. Jesus entra ressuscitado, deseja a paz, mostra as mãos e o lado e diz: moçada, do jeito que o Divino Pai Eterno me enviou lá de cima para cá, e eu comprei e paguei com meu sangue e com meu sofrimento a paz e a liberdade, a alegria de vocês, eu digo também: vocês vão ao mundo. Do jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês para o mundo. Leve para o mundo essa paz. Ele oferece a paz 2 vezes. A primeira paz é sua, que te enche de alegria. Não tenha medo, ele não arranca de você mais nunca essa paz. Mas a segunda paz que ele oferece não é sua, é para você levar para o mundo. Amém? E existe alguma realidade lá fora da igreja precisando de que você leve a paz para lá?
dentro da sua casa, do seu trabalho, no seu bairro, na sua rua, no Canedo, em Goiás, no Brasil e no mundo. Não tem nada mais urgente do que a necessidade de paz, não é? Então levante a sua mão para o céu de novo comigo e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, como o Pai enviou o Senhor, como o Pai enviou o Senhor, e o Senhor trouxe para nós a paz, e o Senhor trouxe para nós e a paz, e a alegria, eu te peço, eu aceito ser enviado pelo Senhor para levar lá para fora a paz, ainda que tenha muitas realidades que me espantam, que me dão medo, mas nenhuma realidade é mais forte que a força da sua ressurreição, que a autoridade da sua palavra. Amém. 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 Irmã, irmão, essa paz que Jesus dá, repito, não é uma pazinha falsa, não é uma pazinha que você sai daqui e não enxerga mais problema e dificuldade no mundo. Pelo contrário, essa paz que Jesus te dá, a primeira é sua, a segunda, ela sacode e desperta você para enxergar no mundo as realidades que não têm paz e que você é enviado por Jesus a levar essa paz para o mundo. Lembra no domingo de Páscoa que eu preguei dizendo: os apóstolos, são 11 apóstolos, estão numa sala fechada com medo. É o domingo de Páscoa. De madrugada Maria Madalena foi ao túmulo e voltou dizendo que encontrou os anjos e encontrou o próprio Jesus ressuscitado. Domingo à noite eles estão reunidos com medo, porta fechada. Jesus entra, deseja paz uma vez, deseja paz uma segunda vez e fala: moçada, abre essa porta e leva para o mundo a paz. Seguramente eles começaram a tremer de medo por ter que enfrentar essa realidade lá fora. Também nós. Aí Jesus tem um gesto tão delicado. Jesus tem um gesto de mãe, um gesto maternal, que a gente vê mais as mães fazerem isso, e também alguns pais. Vamos ver o gesto de Jesus? E depois, versículo 22, e depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para lá. Jesus fala assim: moçada, calma, vocês vão levar essa paz lá para fora, calma. Não é com esse cansaço, com esse medo, com essa insegurança de porta trancada e das realidades que estão lá fora te ameaçando, não, calma. Um gesto tão maternal, não é? Sopra e diz: recebe o Espírito Santo. É o Espírito Santo que eu derramo em você, que vai tornar você capaz de levar essa paz lá para fora. Não é por sua força e por seu vigor, por sua capacidade de dar pancada, de gritar e berrar. Não. Você vai levar essa paz como obra do Espírito Santo em você. E olha só o que Jesus fala. Leia. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Irmã, irmão, devo dizer uma coisa delicada agora. Jesus funda a igreja, institui a igreja para ser a continuadora de sua obra no mundo depois que ele volta para o Pai. Jesus aparece ressuscitado na sala onde estão os 11.
deseja a paz, eles ficam cheios de alegria, depois deseja a paz de novo, e sopra sobre eles e envia-os para perdoar pecados. Jesus não sopra na multidão lá na montanha multiplicando o pão. Jesus não sopra sobre a montanha dizendo, recebeu o Espírito Santo e vai perdoar pecado, sobre a multidão que está na beira do mar da Galileia escutando a pregação dele. Jesus não sopra nem sobre os 72, hein? Aqui quando ele sopra e institui a missão da igreja no mundo, os apóstolos, Jesus institui a igreja e delega à igreja a obra que o sangue dele tem poder de realizar, perdoar pecado. Aí você escuta os irmãos evangélicos, ou mesmo alguns católicos meio tonto da cabeça, que diz assim, eu confessar para um homem, pecador igual a mim? Irmãs e irmãos, Jesus instituiu a igreja como mediadora do perdão dos pecados. Ele soprou sobre os apóstolos e disse, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Portanto, a igreja não perdoa porque o padre e o bispo se delega e diz que ele é importante e é capaz de perdoar pecado. Não, é Cristo que delega e dá à igreja uma responsabilidade, uma missão de reconciliar os homens e mulheres do mundo com Deus através do perdão dos pecados. Está claro? Agora o problema é o seguinte: de cada 10 pessoas que procuram o padre para confessar, a média hoje em dia é 7, 8 senta, faz o nome do pai, chora, fala dos problemas, fala tanto que ela já doou a vida dela, e o tanto que ninguém reconhece lá em casa, e fala para o padre, padre, me dá um conselho. Aí o padre pergunta, mas você não quer se confessar, pedir perdão? Não, padre, olha, eu não tenho pecado não. Irmão, vocês riem, mas o trem é de chorar. Repito, tem dia que eu atendo 10, dos 10 que eu atendo, no final eu penso, 2, às vezes 1, chegou e disse, padre, eu quero que Jesus me perdoe através da igreja, eu me arrependo porque eu fui omisso, eu errei, fui egoísta, não fiz tudo isso que o Jesus está falando hoje na palavra. Não. Eu vou dizer mais pesado, não é o povo novo sem juízo que fala isso só não, até os velhos e as velhas falam, padre, pecado mesmo não tem não. Às vezes eu perco a paciência, falo mal demais dos outros, mas pecado não tem não. Eu sou egoísta, impaciente, não perdoo meu marido, minha esposa, mas pecado não tem não. Porque nós botamos na nossa cabeça que pecado é matar, roubar e praticar o sexo de forma desordenada. Só isso para nós. E a gente não percebe e não entende que tem tantas maneiras de matar e roubar, muito mais violentas e sofisticadas do que pegar uma faca e cortar a goela de alguém. A gente mata a vida inteira com a língua fofocando e falando mal dos outros, não mata? A gente destrói o nome e a honra de uma pessoa, às vezes não falando mal dela, basta, cada vez que alguém vem para você falando mal dela, você fala, porque você não conhece, você ainda vai ver coisa. Porque você não conhece, ainda vai ver coisa. Você não fala mal não, mas você aguça na pessoa a força para vasculhar só o que não presta na pessoa, naquele que ela está julgando e condenando. Irmão, perdoar pecado é obra de Cristo, que através da igreja delega cada uma e cada um de nós a sair daqui
falando das maravilhas de Deus, na língua que o outro é capaz de entender, e a pessoa escutando as maravilhas de Deus vai dizer: nossa, se Deus é tão grandioso, cheio de amor, misericórdia, poder, potência, ternura, compaixão, se Ele fez tudo isso para me salvar, aí a pessoa mesmo vai tomando consciência: eu preciso corrigir minha vida, eu preciso pedir perdão de tanta coisa que eu fiz. Aí ela procura naturalmente. Você não precisa nem chegar na pessoa e meter o dedo no nariz dela e ficar fazendo a lista dos erros dela. Fale das maravilhas de Deus, que naturalmente ela vai perceber em que ela precisa melhorar. A consciência dela vai dizer a ela. Eu tenho certeza que muitos de nós já tivemos a graça de escutar alguém falando de Deus para nós de tal forma que a gente foi percebendo: opa, eu preciso mudar, preciso corrigir minha vida, não é? A gente não passa por isso? Escuta falar da maravilha de Deus, que a gente tem desejo de ajustar nossa vida conforme o coração de Deus, mas nós preferimos mais meter o dedo no nariz de cada um e lascar os defeitos e os erros, e muitas vezes dizer: eu, por exemplo, nunca fiz isso. Por isso é que nós somos, muitas vezes, cristãos, batizados, crismados, mas que não conseguimos provocar no coração das pessoas um desejo profundo de busca na comunhão com Deus. Porque nós pregamos mais a nós o defeito dos outros do que a misericórdia de Deus. Isso existe? A gente precisa mudar essa metodologia. Jesus diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O povo falava: como é que nós nos escutamos falar das maravilhas de Deus em nossa própria língua? Algumas pessoas chegam em mim às vezes e dizem assim: padre, o senhor fala que as pessoas não confessam de forma correta, então tem que ensinar mais para as pessoas o que é o pecado. Eu digo: eu preciso falar mais das maravilhas de Deus, para que cada um vá abrindo-se à obra do Espírito Santo, e permita que o Espírito Santo te conduza à reconciliação com o Pai. Amém? De verdade. Olha, não tenha medo da realidade lá fora que você vai enfrentar. Não tenha medo. Irmã, irmão, Jesus te dá a paz, porque Ele sabe que o mundo lá fora muitas vezes só te dá guerra e ameaça. Jesus sopra sobre nós porque Ele sabe que lá fora Ele nos dá o Espírito Santo, porque Ele sabe que lá fora nós e os outros somos muitas vezes guiados pelo espírito de porco que habita dentro dos nossos maus pensamentos e maus desejos e maus interesses. Jesus sopra sobre nós e nos dá o Espírito Santo, e com a autoridade das marcas dos pregos e do lado dele traspassado pela lança, Ele diz assim: vai, enfrenta o mundo e anuncia a paz. Sempre me impressiona, e eu repito, me dê um missal aí, e eu repito, depois que o padre reza o Pai Nosso, o padre na missa diz assim, desse jeito, presta atenção: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E a igreja responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não, igreja, tem a dó, reage. A igreja responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Presta atenção. Todos os padres, bispos, cardeais e papa, ninguém celebra uma missa sem rezar isso aqui: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
não olheis os nossos pecados. O Papa, os cardeais, os bispos, qualquer sacerdote que a gente considera mais santo e o mais pecador, diz a mesma coisa: não olheis os nossos pecados, mas olheis a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Não olheis os nossos pecados. Senhor, nós temos pecado, nós temos fraqueza. Se o Senhor grudar o olho só na nossa miséria e na nossa fraqueza, nós não vamos sair do atoleiro, ainda que estejamos dentro da igreja rezando. Está claro? Então, aí nós somos assim preparadas para a celebração da Eucaristia, para viver a Eucaristia como um momento da misericórdia de Deus, que, sabendo da nossa fraqueza, não desiste de nós. Amém? Conhecendo a nossa miséria, não deixa de soprar sobre nós. Amém? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça ao Espírito Santo para encher você dessa paz, dessa unção que faz você sair daqui hoje, levando para sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus vizinhos e para o mundo, o anúncio da força de Cristo que tira o pecado do mundo. Peça ao Espírito Santo para capacitar você e qualificar você, para que você seja homem, seja mulher, que anuncia a força de Cristo, que é capaz de tirar os pecados do mundo, pelo seu sangue, pela sua ressurreição, por seu amor. Ele tem autoridade e força. Fale com Jesus, com o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo sugerir a você. Vá pedindo o aperfeiçoamento da sua vida. Vá pedindo que você seja homem e mulher cheio do Espírito Santo, guiando você e manifestando a força dele em sua vida. Reze. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá, para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor Jesus,
para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor Jesus. Recria-me, recria-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Renova-me, renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus. todos de pé, Para te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus. erga suas mãos, corrige-me, Senhor. Corrige-me, Senhor, com teu E Espírito, minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Liberta-me, Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Sopra-me, Senhor, com teu Espírito. Sopra-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma, e minha alma reviverá. sopra-me, Senhor. Sopra-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Eleve as mãos bem alto para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Sopra-me, Sopra-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. sopra-me, Senhor. Jesus. Segure as suas mãos erguidas. Diga a Jesus, ao Espírito Santo, que você aceita essa vida nova que o Espírito Santo te dá. Diga que você permite ser guiado pelo Espírito Santo, que você aceita fazer a vontade do Pai, não a sua, que você aceita anunciar as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender, que você aceita promover o bem comum em todos os ambientes que você entrar. Diga a Jesus e ao Espírito Santo que você aceita anunciar que Cristo comprou para você e para o mundo, a preço de sangue, a paz, a alegria e o perdão. Põe a mão no seu coração e comece a agradecer ao Espírito Santo, encher-se de alegria por toda a manifestação de Deus na sua vida, todos os sinais de Deus na sua vida, todas as alegrias e esperanças, toda a força de Deus na sua vida. Agradeça e louve o Senhor, glorifica o nome do Senhor, bendiga o Senhor. Te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque não existe nenhuma realidade ameaçadora lá fora mais forte que a sua paz, mais forte que o sopro do teu Espírito, mais forte que o fogo do amor
que o Espírito Santo acende em mim, em nós e no mundo. Te glorificamos, te adoramos, te amamos, Senhor Jesus, Divino Espírito Santo, Pai eterno misericordioso, te glorificamos. Amém, amém, amém.